Na última semana, a taxa Selic caiu para 10,75% ao ano. E isso fez com que vários investidores de renda fixa ficassem preocupados, porque cada vez mais eles veem a rentabilidade dos seus ativos diminuírem. Mas para te ajudar a ter boas rentabilidades nesse período aqui de queda de taxa de juros, eu busquei alguns ativos que podem te dar um bom lucro no curto e no médio prazo. Sem falar que você pode ganhar até R$100 sem nenhuma pegadinha só por ter investido nesses ativos. Ficou curioso? Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. E quem sou eu? Bom, eu sou Gabriel Barbosa e seja bem-vindo novamente ao canal do Amigo Empreendedor. E eu sei o que você pode estar pensando. Tá, Gabriel, mas que ativos são esses que eu posso ganhar até R$100 só por investir? Isso aí não é pirâmide não, né? E não, a gente vai falar nesse vídeo sobre o CDB IPCA e o CDB pré-fixado do Banco Sofisa Direto. Porém, como em qualquer vídeo que eu falo sobre investimentos, antes eu acho muito interessante te explicar no que você vai estar investindo, no caso, te explicar o que é um CDB. E se você já é um inscrito aqui do canal, provavelmente você já sabe o que é um CDB, mesmo porque a gente fala isso toda hora, mas eu tenho que levar em consideração que você pode ter caído aqui de paraquedas. Então vamos lá, CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. E toda vez que você investe em um CDB, você está pegando o seu dinheiro e emprestando para um banco. E nesse caso, você vai estar emprestando para o Banco Sofisa. Dessa forma, você está dando liberdade total para o Sofisa pegar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas que têm interesse em empréstimos. E aí, quando essas pessoas pagarem esses empréstimos com juros, o banco fica com uma parte dessa rentabilidade, que é a maior parte, obviamente, e te repassa uma parte que vai ser os seus rendimentos. E eu sei, vai ter um monte de gente falando assim, meu Deus, Gabriel, mas eu não sei o que é CDB, eu não entendo o que é pré-fixado, o que é CDB IPCA, não entendo nada disso. E fique em paz. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar um e-book, que é o Guia da Renda Fixa 2024, que é um e-book que foi feito por mim, que vai te ajudar a entender tudo sobre todos os ativos de renda fixa. E além de você aprender e entender sobre cada um dos ativos de renda fixa, você vai poder entender qual é o melhor ativo para o seu perfil nesse momento. Então, caso você queira se aprimorar ainda mais em ativos de renda fixa, para poder tomar melhores decisões, para poder entender realmente onde você vai estar alocando seu dinheiro, baixa aqui na descrição, você vai encontrar o link para baixar a sua cópia. Tá, Gabriel, beleza, depois eu vou dar uma olhada lá no e-book, mas me explica, qual que é a diferença entre esses CDBs? Porque tem CDB pré-fixado, CDB IPCA, CDB de liquidez diária, me explica, qual é a diferença? Então vamos lá, a principal diferença já vem escancarada no nome, porque, por exemplo, um CDB IPCA+, e um CDB pré-fixado são ativos que você já tem ali pré-acordado no início do investimento, né, na hora que você vai investir, o valor que você vai ter de rentabilidade, basicamente. Então, só para você poder entender, eu até montei essa tabela aqui, que no CDB, por exemplo, IPCA, você vai saber a rentabilidade já pré-acordada na contratação do ativo, e no CDB pré-fixado também. Já no CDB de liquidez diária, que é aquele CDB mais convencional, que a gente conhece e fala bastante aqui, você vai ter a rentabilidade dele atrelado à taxa Selic barra CDI, né? Que o CDI segue a Selic. Além disso, uma outra coisa que tem de diferente do CDB de liquidez diária para o pré-fixado e para o IPCA é que no IPCA e no pré-fixado, geralmente você só consegue resgatar o valor no vencimento do ativo, enquanto no CDB de liquidez diária você consegue resgatar o valor a qualquer momento. Sendo assim, o CDB de liquidez diária que a gente já conhece é um excelente ativo para a gente colocar a reserva de emergência. Já o CDB IPCA+, e o CDB pré-fixado são excelentes opções para médio e longo prazo, beleza? Tá, Gabriel, entendi, mas me tira uma dúvida, esse investimento é seguro? E sim, meu amigo, esse investimento é seguro. Isso porque um CDB é um investimento de baixa complexidade e baixo risco. Isso quer dizer que se você investir R$1.000, o mínimo que você vai tirar desse investimento é R$1.000. Porém, para te deixar mais tranquilo e para a gente entender se esse investimento realmente é seguro, é interessante a gente dar uma olhada na saúde financeira do emissor desse investimento, que no caso é o Banco Sofisa. E olha só, eu não quero me estender muito no assunto, isso porque eu já fiz um vídeo completo falando sobre o Banco Sofisa e eu acho que lá você consegue tirar suas próprias conclusões. Mas só para dar uma pincelada aqui, olha só, os índices mais interessantes para a gente analisar a saúde financeira de uma instituição, no caso uma instituição financeira, é o índice de Basileia, o índice de mobilização
e o lucro líquido anual. E se você analisar o índice de Basileia e o índice de imobilização do Banco Sofisa, você vai ver que ele está com índices excelentes. Além disso, o Banco Sofisa vem apresentando lucros crescentes anualmente. Mas caso isso não tenha te convencido, fique em paz, porque no Banco Sofisa você também tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso você ainda não conheça, o Fundo Garantidor de Crédito te dá a garantia de ser reinstituído em até R$250 mil caso aconteça alguma coisa com a instituição, como por exemplo ela vir a quebrar. Então, se por exemplo o Sofisa quebrar, você tem a garantia de receber até R$250 mil de volta. E bom, vamos lá que eu vou te explicar como é que funcionam as características desses dois ativos que a gente citou, que é o CDB IPCA+, e o CDB pré-fixado. Porém, entenda uma coisa, toda vez que a gente falar sobre IPCA, a gente está falando sobre inflação. Para quem não sabe, IPCA é uma sigla para Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. E eu também não quero me estender muito no assunto de inflação, porque eu tenho um vídeo completo falando sobre isso no canal, que vai estar aqui nos cards também. Mas explicando de uma forma bem resumida, inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços de uma economia ao longo do tempo, reduzindo o poder de compra da moeda. Então acho que deu para você entender. Falamos em IPCA, estamos falando de inflação. Tá, Gabriel, mas me fala aí, quais são as características desses investimentos? Então vamos lá, se você abrir o aplicativo do Sofisa e for em investimentos, você vai se deparar com uma gama muito grande de opções. Porém, existem algumas opções que me chamam mais a atenção. No caso do CDB IPCA+, as que me chamam mais a atenção são o de 2 e de 3 anos. Já nos CDBs pré-fixados, os que me chamam mais a atenção são os de 6 meses até 2 anos. Mas principalmente o de 1 ano e o de 2 anos. O de 1 ano e meio, mais ou menos. Mas vamos lá, quais são as características desses investimentos? Em qualquer um deles você consegue investir com apenas R$1. Então com apenas R$1 você já consegue fazer o seu primeiro aporte em qualquer uma dessas opções. O investimento máximo não é especificado. A liquidez, que no caso é o resgate, é apenas no vencimento do título. Então já fique esperto, tá? Se esse é um valor que você vai precisar para o curtíssimo prazo, como se fosse uma reserva de emergência, não invista nesses ativos. Já que a gente está falando de investimentos de 1 a 3 anos, nós estamos levando em consideração aqui investimentos de médio prazo. Ou seja, não é interessante você colocar um valor que você vai precisar nos próximos dias. Em relação ao horário de investimento, você só consegue investir nesses ativos em dias úteis e dentro do horário comercial. Tá, Gabriel, mas por que você acha que esses investimentos são interessantes agora com a queda da Selic? E é aqui que entra a parte racional da história. Então eu vou pedir para que você tenha um pouquinho de paciência, porque você vai ver um monte de número na tela, mas eu vou te explicar um por um. E antes de eu te explicar, pô, já deixou seu like? Se você não deixou, você deve estar de sacanagem, porque você está tendo uma baita aula e você ainda não deixou o like? É brincadeira, deixa o seu like aí, porque isso ajuda muito o crescimento do canal, isso vai ajudar muito esse vídeo a chegar em outras pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Além disso, se você curte conteúdos de investimentos, economia e organização financeira, se inscreva no canal porque toda semana tem 2 vídeos novos. Além disso, também já aproveita e assiste ali os vídeos da carteira pública do canal, onde você pode escolher quais ativos vão fazer parte da minha carteira de investimentos. Vamos pegar aqui como base um investimento muito conhecido aqui no Sofisa, que é o CDB de liquidez diária deles, que é o melhor que tem no mercado no momento, junto com o CDB do Banco da Ecoval, que está rendendo 110% do CDI. Como a gente já falou no início, o CDB de liquidez diária segue a Selic, ele é atrelado à taxa Selic. E nesse momento, na data de gravação desse vídeo, a Selic está em 10,75% ao ano. Só que como parâmetro nós usamos o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI sempre está 0,1% abaixo da Selic. Ou seja, se a Selic está em 10,75% ao ano, o CDI nesse momento está em 10,65% ao ano. Se a gente dividir isso por 12, que é a quantidade de meses do ano, vai dar uma rentabilidade de 0,88% ao mês. Até para deixar um pouco menos confuso, se você pegar um CDB que está pagando 100% do CDI
E isso quer dizer que você vai receber no ano 10,65%, que é o CDI, ou seja, 100% do CDI. Nesse caso aqui no CDB do Sofisa, como ele é 110% do CDI, ele paga um pouquinho a mais do que isso. Porém, de acordo ao Boletim Focus, que é o boletim oficial que é emitido pelo Banco Central, nós já temos uma expectativa para a Selic até o final de 2024. E até o final de 2024 é previsto que a Selic esteja em 9,75% ao ano. Sendo assim, o CDI vai estar em 9,65% ao ano, porque ele vai estar 0,1% abaixo da Selic. Ou seja, a rentabilidade do seu CDB de liquidez diária vai ser menor. E olha só, a gente já tem a expectativa para a Selic de 2025. Então, a ideia é que a Selic chegue no final de 2025 a 8,5% ao ano. Sendo assim, o CDI vai estar em 8,40% ao ano, ou seja, dividindo por 12, 0,70% ao mês. Então, olha só como a sua rentabilidade vai cair de agora até o final de 2025. Porém, nós já temos também a expectativa do IPCA, ou seja, da inflação acumulada para 2024. De acordo ao Boletim Focus, a previsão é chegar no final do ano de 2024 com uma inflação de 4,33%. Eu também conversei com alguns especialistas para ter uma segunda opinião e eles me falaram que a expectativa é de 3,9% ao ano. Porém, eu conversei com esses especialistas lá em janeiro e agora que está terminando o primeiro trimestre aí do ano, eu acho que está ficando cada vez mais claro que o Boletim Focus está com um pouco de razão. Então eu acredito que realmente vai chegar ali no final do ano com 4%, 4,10% de inflação. E também temos a expectativa da inflação acumulada para 2025, que aí no caso seria 4%. Então chegaria no final de 2025 com 4% de inflação. E calma, eu já vou te explicar quanto que vai render caso você invista em cada um dos ativos, mas antes eu acho muito importante te mostrar esses números. Isso porque são esses números que te fazem tomar uma decisão racional e não emocional do negócio. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida desses números que eu passei aqui, se você não conseguiu entender, pode colocar aqui nos comentários ou pode me chamar no direct do Instagram. E você também pode ainda fazer parte da minha comunidade, né? Na verdade, do meu canal do WhatsApp. Qual é a rentabilidade que você vai ter investindo em cada um dos ativos? Então, olha só, pensando no CDB IPCA+, para a gente fazer uma conta mais simples, tá? Eu vou levar em consideração o Boletim Focus, que é 4,33%, e também vou levar em consideração a opinião ali dos especialistas, que está em 3,9%. Então eu vou fazer uma média. Então, para a gente usar aqui no nosso exemplo, nós vamos usar um IPCA de 4%, beleza? Lembrando que, na minha opinião, o IPCA vai ser um pouquinho a mais do que 4%, mas é só a minha opinião, tá bom? Mas vamos lá, se você investir no CDB IPCA mais 5,90%, que no caso é o CDB IPCA de 2 anos, investindo R$1.000 e deixando lá por 24 meses, né, que é até o vencimento, você vai ter uma rentabilidade bruta de R$122,28. Agora, se você investir R$10.000 deixando lá até o vencimento, né, você vai ter uma rentabilidade bruta de R$1.222,81. E se você investir R$50.000 e deixar lá até o vencimento, você vai ter uma rentabilidade bruta de R$6.114,07. Agora, se você investir no CDB IPCA mais 6% e deixar lá por 36 meses, que é o vencimento, né, no caso do de 3 anos, investindo R$1.000, deixando lá até o vencimento, você vai ter um retorno bruto de R$191,02. Agora, se você investir R$10.000 e deixar até o vencimento, que no caso são os 3 anos, você vai ter um rendimento bruto de R$1.910,16. E se você investir R$50.000 e deixar lá por 3 anos, que no caso é o vencimento, você vai ter uma rentabilidade de R$9.550,80 bruto.
E aí, lembra que eu falei que você pode ganhar R$ 100 a mais só por ter aplicado nesse investimento? Então, olha só, o Banco Sofisa do dia 25/3 até o dia 5/4 vai estar com bônus dobrado ali na promoção Indique Ganhe, que normalmente você ganha R$ 50. Então, olha só, nesse período, né, do dia 25/3 até o dia 5/4, ao invés de você ganhar R$ 50, que é o normal, você vai estar ganhando R$ 100. E como é que faz para você participar da promoção do Sofisa? Bem simples, olha só. Primeiro, é só um amigo compartilhar o código dele com você da promoção Indique Ganhe. No caso, eu vou estar compartilhando com você, o meu link vai estar aqui na descrição. Após isso, é só você abrir uma conta no Sofisa através do meu código de indicação. E aí você precisa investir no mínimo R$ 1.000 em ativos que vão ter uma liquidez após 12 meses. Ou seja, tanto o CDB IPCA quanto o CDB pré-fixado se encaixam nesses ativos. E aí, até em 30 dias, tanto eu quanto você vamos ganhar esse bônus. Então, se você já está planejando investir no Sofisa, pô, usa o meu link aqui embaixo e aí, tanto eu quanto você vamos ganhar uma grana. Mas é como eu falei, só se você já estiver planejando investir no Sofisa e só se esse dinheiro não for a sua reserva de emergência, não vai fazer loucura. Se você vai colocar um dinheiro para reserva de emergência, coloca no CDB de liquidez diária. O CDB de liquidez diária não entra nessa promoção do Indique Ganhe, mas não tem problema. O importante é você não fazer loucura com o teu dinheiro. Agora falando do CDB pré-fixado. O CDB pré-fixado de 1 ano do Sofisa está rendendo 10%. E aí é aquele negócio, não importa se a Selic vai aumentar ou vai diminuir, já está definido que você vai ter uma rentabilidade de 10% e pronto, acabou. Então se você investir R$ 1.000 e deixar por 12 meses lá, no final você vai ter um rendimento bruto de R$ 100. Se você investir 10 mil, no vencimento você vai ter um rendimento bruto de 1.000. E se você investir 50 mil, no final você vai ter um rendimento bruto de R$ 5.000. Agora, olha só que interessante o CDB pré-fixado de 2 anos do Sofisa, que vai pagar 10,40% ao ano. E é importante você se lembrar, a Selic até o final de 2025 vai estar basicamente em 8,5% ao ano. Então olha só, se você investir R$ 1.000 nesse CDB pré-fixado e deixar até o vencimento, no final você vai ter R$ 219,22 bruto. Se você investir R$ 10.000 e deixar até o vencimento, no final você vai ter um rendimento bruto de R$ 2.196,16. E se você investir R$ 50.000 até o vencimento, você vai ter R$ 10.960,80 brutos. E detalhe, tanto no CDB IPCA quanto no CDB pré-fixado, você pode colocar aí mais R$ 100 de lucro que você vai ter por estar participando da promoção Indique Ganhe. Então olha só, ambos os investimentos são bem interessantes, tá? Tanto o CDB IPCA quanto o CDB pré-fixado. Porém, nesse momento, o mais interessante é realmente o CDB pré-fixado de 2 anos. Isso porque, como eu falei, já vai estar pré-acordado desde a data de contratação do ativo que você vai ter uma rentabilidade de 10,4% ao ano. E olha só, provavelmente isso vai sim ser maior do que a Selic, então é um baita ativo, uma baita oportunidade. Então já fica de olho, porque assim que a Selic cair mais um pouquinho, o Banco Sofisa já vai retirar essas opções de investimento, porque antes, alguns meses atrás, você encontrava CDBs pré-fixados e CDB IPCA+, que tinham uma rentabilidade maior do que essa. Então talvez esse seja um momento de investir em ativos pré-fixados. E aí então detalhe, você percebeu que eu falei a todo momento que o rendimento é bruto? E eu disse isso porque, como em qualquer bom CDB, nesse você também vai ter que pagar imposto. Porém, como você não pode mexer no valor nos primeiros 30 dias, você já vai estar isento do IOF. Então o que vai restar é o imposto de renda. E o imposto de renda segue essa tabela regressiva que vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Show, Gabriel, entendi, mas esses investimentos são melhores do que a poupança? E sim, meu amigo, qualquer investimento é melhor do que a poupança. Esses, então, são bem melhores. A única diferença é que a poupança você consegue resgatar o valor a qualquer momento e nesses investimentos você não consegue resgatar o valor a qualquer momento, tá bom? E aí vem aquela pergunta que não quer calar, tá, Gabriel? Mas vale a pena investir então no CDB IPCA e no CDB pré-fixado do Sofisa?
E a resposta é sim, vale muito, muito a pena investir nesse momento, tanto no CDB IPCA quanto no CDB pré-fixado. Isso porque, como eu já falei, a gente vem num momento de queda de taxa Selic, isso é completamente normal, já era esperado que isso fosse acontecer, só que as pessoas estão começando a ter uma rentabilidade menor, estavam acostumadas a pegar mais de 1% ao mês em investimentos com liquidez diária. E eu já tenho que te deixar claro que isso não é o comum. Quer dizer, aqui no Brasil até que não é tão incomum, mas isso não é o normal, beleza? Mas agora eu quero saber de você. Você vai investir em um desses ativos? E se sim, em qual deles que você vai investir? Então coloca aqui nos comentários que eu quero interagir com vocês. E caso tenha ficado com alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários e também pode me chamar no direct do Instagram que eu respondo todo mundo, beleza? Agora aqui na tela vai estar aparecendo dois vídeos, um sou eu que estou te indicando e o outro é o próprio YouTube. Então isso é tudo, até o próximo vídeo, fui!